E aqui mais alguns detalhes sobre a tecnologia. Como eu comentei com você, o suporte, né, ele ainda não está completo, então eles ainda estão desenvolvendo, né, o suporte aos mais diversos dispositivos. Então, dispositivos que utilizam o iOS, né, da Apple, os dispositivos com Android. O Android já tem, os para Apple eu não sei, você vai ter que verificar. Para o Windows Phone, por mais ridículo que pareça, quando foi lançado não tinha, tá? Agora provavelmente já vai ter. E também para as versões mais antigas. Então, por exemplo, ó, ele vai, a partir do Windows 7, qualquer versão do Windows eles vão ter, né, vai ter suporte a essa tecnologia aqui, porque quando foi lançado ele iniciou no 8.1, tá? Então no 8 e no 7 eles já estavam desenvolvendo para ter esse suporte, essa tecnologia. Aí, se você usa um desses sistemas operacionais mais antigos, você tem que dar uma olhada para ver se já tem isso ou não. Outro ponto aqui bem importante é que o armazenamento tem que ser local, ou seja, as pastas de trabalho dos usuários tem que estar dentro do próprio servidor, tá? Então isso significa que você não pode usar o DFS, tá? Ele não vai funcionar. E também não pode o, o destino da pasta de trabalho não pode ser um caminho UNC. Então, por exemplo, você tem aqui, deixa eu apagar esse desenho aqui, vamos começar de novo. Então aqui você tem, né, o teu servidor, vou fazer dois aqui já. Então aqui você vai ter o teu servidor do Work Folders, que você vai configurar lá. As pastas tem que estar dentro dele, tá? Então você não pode fazer algo assim, por exemplo, você tem aqui um servidor de arquivos e que daí você tem uma pasta compartilhada aqui. Então você tem uma pasta aqui que acessa lá, nossa, que seta bonita. E que daí você acessa, por exemplo, serve1/work, tá? Isso aqui configurado aqui no servidor work folder. Então não pode. Então as pastas de trabalho, né, o armazenamento, né, ou seja, o local onde vão estar as pastas de trabalho tem que estar internos no servidor, né, ou pelo menos tem que ser visto assim, né? O sistema operacional tem que entender que está dentro, tá? Então ele tem que enxergar como se estivesse aqui no armazenamento local dele. Não pode ser pela rede de nenhuma dessas duas formas aqui. Tá? Outro fator limitante é que você só tem um work folder, né, uma pasta de trabalho por usuário por dispositivo. Então tem que ser, né, tem que usar mesmo essa nova tendência aqui do Bring Your Own Device, ou seja, tem que ser cada usuário mesmo com o seu próprio dispositivo, né, pessoal aí na maioria das vezes. Ou a empresa tem que passar um para cada usuário. Então você não pode ter um celular, por exemplo, do setor que mais de um usuário acabem compartilhando ele. Daí você não consegue configurar, você não vai conseguir configurar as pastas desses dois usuários, tá? Você é só um usuário por dispositivo, tá? E também cada usuário só vai poder ter uma pasta de trabalho. Não pode ter mais de uma por usuário. E ele, como eu comentei antes, ele não é colaborativo. Então você tem dois usuários, você não pode os dois trabalharem ao mesmo tempo, e no final lá ele consegue mesclar tudo sem fazer besteira, né? Ou um usuário mexe um pouco, daí salva, daí o outro mexe mais um pouco, e assim vai. Então ele não é esse tipo de solução, ele seria uma solução mais básica. Para ter esse recurso, teria que ser uma solução mais avançada, e se você precisar disso na tua empresa, você tem que dar uma olhada no OneDrive Pro ou no SharePoint, tá? Que são soluções mais avançadas. E um problema que você vai ter com ele não é que ele vem com vírus, mas é que como a pessoa que está usando o seu dispositivo pessoal, provavelmente ela vai usar isso em casa também. Então,
Um notebook do usuário, da casa do usuário, que vem para o ambiente de trabalho, vai trazer com ele muitos vírus. Então você tem que ter uma solução bem robusta de antivírus. Opa, deixa eu escrever aqui. Tudo maiúsculo não ficou legal. E ou anti-malware. Não sei se escreve junto ou separado. Acho que é separado aqui pelo jeito. Mas tudo bem, você já entendeu. Ok? E por fim aqui, os passos básicos de configuração das pastas de trabalho, né? Ou então, como é que é o nome? Work Folders, né? Folders. No servidor, primeiro você tem que ver os usuários que vão poder usar esse recurso e vai ter que, né, colocá-los em grupos específicos para isso, né? Vai separar eles ou não, aí você depende do teu planejamento. Aí você no servidor você vai adicionar a função do servidor, que é bem fácil. Depois vai configurar ela através de um assistente, que também é bem fácil. Aqui no DNS, você tem que ver se os registros apropriados estão, né, no lugar correto. Se, por exemplo, se você quiser que os seus usuários tenham acesso a isso pela internet, você tem que ver se os registros, né, alguns registros de nome do servidor, se eles estão publicamente acessíveis. Certificados aqui seria a maior dor de cabeça, porque se você quiser que essas pastas de trabalho sejam acessíveis na internet, você tem que ter certificados que funcionem na internet, ou seja, certificados públicos. Então você teria que comprar aí alguns certificados válidos, né, para os seus usuários. Ou se você for usar só internamente, você pode criar a tua própria CA e daí emitir os certificados para os usuários. Ou de repente você pode configurar os teus clientes para confiarem nos certificados emitidos pela tua CA e daí tem uma certa gambiarra para você fazer isso funcionar, né? Mas depende do teu ambiente, né? Se for um ambiente de produção e forem vários usuários para trabalhar com isso, de repente fazer uma gambiarra não vai ser tão não vai funcionar tão bem assim, né? Aí de repente você tem que gastar um dinheiro. Mas enfim, depende do ambiente e também dependendo, você vai ter que ver questões de proxy para conexões dentro e ou fora da tua organização. Aqui no cliente, você configura o Work Folders através do painel de controle e você acessa ele, como eu te comentei, através de um item pastas de trabalho no próprio Windows Explorer. E essas configurações aqui do usuário você pode aplicar através de GPO, né, já para não ter muito erro e também para diminuir o teu serviço manual, né, o teu ou da tua equipe. E aqui no meu servidor, eu vou te mostrar aqui aonde que você configura isso via GPO, tá? Dá uma olhada no caminho aí. E tem aqui, ó, pastas de trabalho. Então aqui eu estou nas configurações do computador e aqui eu posso forçar a configuração automática para os usuários. Então eu posso forçar os usuários a utilizarem os arquivos, as pastas de trabalho. Aqui nas configurações do usuário, vamos achar aqui, no mesmo caminho aqui, eu posso especificar aonde que vai estar a pasta de trabalho, né? Então eu posso habilitar e aqui é uma URL. Então, se o cara for acessar externo, mas na verdade interno também, esse recurso ele funciona com um endereço URL. Então ele vai ser HTTPS, porque tem que ser seguro, e daí o nome do servidor, né? Por exemplo, ponto teu domínio, ponto .com, sei lá. E daí esse nome DNS aqui, ele tem que resolver tem que ser resolvido no IP do teu servidor de work folders, de pasta de trabalho. Então por isso que o DNS é importante para esse recurso. E se eu quiser por aqui aproveitar, eu faço essa configuração aqui para forçar a configuração automática, que é a mesma coisa daquela configuração que eu mostrei lá dentro das configurações
do computador aqui. Tá? É a mesma coisa. Então eu posso configurar as duas por aqui. Ou se eu não quiser configurar a URL, eu posso ir só pelo nó lá da configuração do computador. E daí, né, setar aquela configuração lá para forçar o uso das pastas de trabalho. E falando em DNS, o teu DNS tem que ter alguns registros para que todo mundo encontre o endereço do teu servidor de work folders, tá? Então, ele tem que ter um registro aqui, deixa eu abrir o domínio aqui. Vamos criar aqui um registro. Então, ele vai ter que ter um registro A com o nome work folders mesmo, tá? Assim, que daí vai ter o nome vai ser work folders ponto o teu domínio, tá? Tem que ter isso. Aí você vai colocar lá o endereço que ele for. E se você tiver mais de um servidor de work folder, de pasta de trabalho, você não vai criar mais com outro nome, nada. Você vai criar daí apelidos, né? Aqui, novo alias, que é um apelido. Então daí você coloca que vai ser também a mesma coisa, work folders. E daí que aqui você iria achar, você clica em procurar e você acha o host que é o teu outro servidor work folders, por exemplo. E daí o DNS, quando tem mais de uma entrada com o mesmo nome, ele faz o Robin Hound. Ou seja, ele pega, vamos dizer aqui que esses itens aqui, que aqui sejam todos apelidos, tá? Tudo com o mesmo nome. Então ele vai rodando, ele pega o primeiro, ele pega o segundo, pega o terceiro, pega o último. Pega o primeiro, segundo, terceiro, último. Então ele vai sempre rotacionando. E para instalar aqui as pastas de trabalho é bem tranquilo. Você vem aqui adicionar funções e recursos, como sempre. Você vai avançar até as funções de servidor. Aqui dentro dessa função maior, dentro dessa função dos serviços de arquivo e SCSI, em algum lugar aqui eu tenho work folders, tá? Se o teu tiver aqui, ele já dá os recursos necessários, beleza? Você vai adicionar. Se o teu tiver igual ao meu, vai estar escrito em inglês work folders. Se tiver em português, ele vai aparecer como pastas de trabalho. Ok? Então eu vou instalar aqui. Não tem nada demais. Quando eu terminar a instalação, a gente já volta aqui para o vídeo. Então olha que ele terminou. Eu vou entrar dentro da função de serviços de arquivo e armazenamento. Eu tenho aqui pastas de trabalho. Então aqui primeiro eu vou criar uma pasta de trabalho, que seria um compartilhamento de sincronização. Posso criar mais de um, mas eu vou só aqui no servidor criar uma pastinha aqui para a gente poder trabalhar. Num caminho, na rede não. Num caminho fácil aqui no C2 pontos. Vou colocar aqui work, que seja, só para ficar fácil. Então eu posso clicar nesse link ou vir por aqui. Tá, então aqui a gente está configurando agora essa função. Qual servidor? Aqui eu tenho algumas pastas compartilhadas. Se eu quiser usar alguma delas, eu já clico aqui. No meu caso, eu vou usar aquela pastinha local lá. Então aqui que eu seleciono qual pastinha que eu vou selecionar. Você pode ver que eu não tenho acesso à rede, nada aqui. Nessa caixa de diálogo, onde eu seleciono qual pasta que vai ser usado para as pastas de trabalho, eu só consigo acessar unidades locais, né, ou que pareçam locais para o sistema operacional. Eu vou avançar aqui. Então, dentro dessa pasta work, eu posso criar apenas o nome do usuário, né? Então, dentro dela, cada usuário que usar isso, ele vai ter uma pastinha com o nome dele. Então, vai ter uma pastinha João, outra Paulo, outra Marcos e assim por diante. Ou eu posso usar o domínio do cara também. Se eu estiver num ambiente que tem mais de um domínio,
Aí vai ter o nome do usuário, @domínio. Tá, esse vai ser o nome da pasta pai de cada usuário, dentro daquela pasta work ali. E daí, dentro dessa pasta, o usuário vai ter a sua estrutura normal. Daí, dentro da pasta de cada usuário, eu posso selecionar que eu quero sincronizar não tudo, não todas as pastas do usuário, né, dentro das pastas de trabalho. Eu posso querer sincronizar apenas uma subpasta, por exemplo, documentos. Tá, isso é um exemplo. Aqui eu vou deixar desmarcado. Eu posso colocar um nome, né, de compartilhamento, posso colocar uma descrição. E aqui é aquela questão que eu falei que você tem que separar os usuários, né, em alguns grupos específicos para acessar isso aqui. Então, no meu caso, eu vou colocar os administradores aqui, um arquivo que não tem, um grupo que não tem muito sentido. O meu está em inglês aqui, então eu tenho que achar aqui. Mas você faria um grupo específico, né, para o pessoal acessar. E isso aqui, você pode ver que já está marcado por padrão, é que nessa pasta ela tem permissões NTFS, certo? E que estão sendo herdadas das pastas pai. De repente, se é uma pasta lá bem para baixo na hierarquia, ou no meu caso ali está sendo herdado da unidade. E provavelmente, né, por padrão, os administradores têm acesso completo aqui a essa pasta e a todos os arquivos. Mas pode ser que você quer que os administradores de TI não tenham acesso a esses arquivos. Porque, por exemplo, um diretor vai usar isso para trabalhar com alguns arquivos confidenciais, né? Ou um presidente, enfim. E você não quer ter acesso a isso para depois ter algum tipo de problema, né? Numa auditoria posterior, enfim. Aí você deixa marcado aqui. Eu vou desmarcar, mas no ambiente de produção você pode, né, ele até diz aqui, ó, você vai conceder aos usuários acesso exclusivo a seus arquivos. Claro que depois, se você quiser realmente, você vai lá e pega a propriedade do arquivo. Mas aí já é uma ação, né, bem mais direta, né, intrusiva, né? Então realmente você vai querer ter acesso ao arquivo, né? Mas que isso não está liberado por padrão. Aqui tem algumas políticas. Se você quer que os arquivos que saiam do teu servidor para os dispositivos, se eles estejam criptografados ou não, e se os dispositivos, né, que no caso é para computadores, né, ele vai exigir que o computador da pessoa tenha uma senha, né, com uma certa complexidade, e ele vai bloquear a tela automaticamente depois de tantos segundos sem fazer nada. Então ele vai configurar como se fosse uma política, né, uma mini política de segurança, vamos dizer assim, lá no computador do teu usuário, né, para aumentar a segurança e evitar qualquer problema desse tipo. Aqui deixa eu voltar, vou desmarcar tudo só para não me atrapalhar. E essa criptografia aqui ele vai usar o certificado do usuário. Né? Lembra que eu falei que para essa tecnologia funcionar, você precisa de certificados de usuário. E aqui eu estou numa máquina Windows 8.1, eu estou aqui no painel de controle. Então aqui na máquina, como eu comentei lá na teoria, a gente configura as pastas de trabalho aqui pelo painel de controle. Então você vem aqui, né, você tem que ter uma conexão de rede funcionando lá com o teu servidor, né? Você tem que conseguir encontrar, né, um certo nome. Se você pingar esse nome aqui, você tem que conseguir, né, alcançar o servidor lá. Aqui no meu teste não deu certo, mas aqui no servidor DNS aqui do meu laboratório aqui eu tenho um registro lá. Eu vou abrir aqui o DNS para você dar uma olhada. Você tem que ter um registro aqui, Work Folders, e com o IP do servidor que está instalado, né, as pastas de trabalho. E daí, lógico que, né, o servidor DNS desse computador aqui, né, tem que poder
encontrar esse nome lá. Então você tem que ter a conectividade aqui, tá? E aí você vai entrar aqui em configurar pastas de trabalho e aqui ele pede o e-mail da pessoa. Então eu vou colocar um e-mail de exemplo aqui no meu. Então por que ele pede o e-mail? Não vai usar o e-mail, na verdade não tem nada a ver esse e-mail, mas por que ele pede? Porque é um jeito do usuário conseguir fornecer o nome de domínio. Porque se perguntar para o usuário o nome do domínio, o usuário não vai saber nada, né? Mas o e-mail ele sabe. Então, né, a URL do lado do servidor de pastas de trabalho, que né, aqui o cliente ele se conecta lá com o servidor através do HTTPS, tá? Então aqui ó, você pode ver que é nessa forma aqui a URL. Então aqui esse nome workfolders já é o nome que está lá no DNS e aqui esse domínio ele pega aqui com o domínio do e-mail, tá? E aí você avançando ele vai pedir vai aparecer uma janela para você ser autorizado lá no servidor. Então você vai informar novamente o teu e-mail e a tua senha, tá? E aí com isso, lá o outro servidor lá vai poder, né, validar que você é um usuário que está permitido, né, que tem a permissão aqui nas configurações, né, aqui tem uma lista dos usuários, né, que podem participar, né, usuários e grupos. Então aqui eu tenho, né, esse grupo que está permitido, que pode usar aqui as pastas de trabalho. Então se a tua conta do usuário estiver nessa lista, ele vai permitir que você acesse. E aí, dando certo, ele já vai aparecer a pasta padrão, né, que vai ser usada para esse recurso de pastas de trabalho. Você vai poder alterar esse local para qualquer outra pasta do seu computador. E aí você conclui, tá? Não tem nenhum segredo. Só que para isso funcionar, né, você pode ver que aqui tem o HTTPS. Então, para essa conexão lá com o servidor ser bem sucedida, né, você precisa lá do certificado do servidor funcionando e que esse cliente confia no certificado para que essa conexão possa acontecer, né, e você possa ser autorizado lá no servidor que toda a conexão dos arquivos e transferências e atualizações possa acontecer. E aqui se eu abrir o Explorer aqui, você vê que no meu computador a gente tem, né, essas pastas, né, seriam as bibliotecas, né, de acesso rápido, vamos dizer assim. Daí aqui vai ter mais um item aqui, tá aqui com esse mesmo ícone aqui, tá? E vai ter aqui pastas de trabalho, daí você pode acessar direto por aqui, tá? Que esse é o item que acessa. E mais uma coisa para funcionar essa pastas de trabalho, você tem que atualizar o teu Windows 8.1. Especificamente você tem que ter a atualização KB2883200. Tá, essa é uma atualização que, vamos dizer assim, completa o recurso das pastas de trabalho. Se você não atualizar isso, tanto no cliente e no servidor, se não tiver nos dois essa atualização, não vai funcionar também, tá? Ele vai dar uns erros de cópia do arquivo e tal, uns erros bem estranhos. E da parte do usuário é só isso, né? Você não precisa fazer muita coisa, né? Praticamente nada. E aqui eu vou te mostrar mais umas coisas do lado do servidor. Que, por exemplo, aqui na lista de usuários, né, que no meu caso só tem um item, mas você vai ter vários usuários aqui, e daí você pode abrir aqui as propriedades de cada usuário, e aqui dentro vai dizer qual dispositivo que ele está acessando esse caminho, tá? Você pode ver os horários de último acesso bem sucedido, última tentativa de erro, última tentativa de acesso, enfim. Aqui você consegue ver tudo por onde que esse usuário está acessando aqui a tua pasta de trabalho. E também você tem um acesso rápido, né, aqui para você
né, suspender um usuário para que ele não tenha mais acesso aqui a esse recurso. E aqui também você pode conferir a cota e daí você vai ver quanto que está usado. E aqui ele mostra o volume, né, em que a pasta aqui que você configurou aqui em cima, que ela está hospedada, né, onde ela está armazenada. E daí aqui você tem uma visão rápida do teu espaço usado e teu espaço livre. Então isso conclui nossa aula das pastas de trabalho, né? Essa aula foi mais uma visão geral mesmo, que até esse é um ponto novo, né, no exame. Então o que você precisa saber é mais a teoria mesmo, né, e não os detalhes mais profundos de implementação, como por exemplo a questão dos certificados. Se você quiser criar um laboratório com isso, né, você vai acabar sofrendo um pouco na parte dos certificados, mas dá para fazer. E aqui no meu laboratório eu não pude fazer funcionar 100%, né, devido às limitações aqui, tanto de acesso à internet, das minhas máquinas virtuais, quanto criação dos certificados, né, e também do tempo, porque como esse não é um objetivo crítico do exame, né, então não faz sentido fazer uma aula de 1 hora em cima de um ponto que, se cair, vai cair uma questão, né? Claro que também não vou ignorar, mas eu já consegui passar para você toda a teoria e o funcionamento básico aqui desse recurso. E se você gravar bem, se você conseguir gravar aqui esses conceitos, se aparecer uma questão no exame, você vai conseguir se dar bem. Então é isso aí. Dúvidas e comentários aqui na página do vídeo, ou me manda mensagem. Nos vemos na próxima aula e até mais. Grande abraço, sucesso!